Muito obrigado, Marcos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural. Eu vou pedir licença, Marcos, para tirar a máscara, porque fica difícil para falar, certo? Fica à vontade, né? É bom você falar sobre isso porque, e a gente sempre deixa bem claro, por exemplo, até você entrar aqui no estúdio, você está de máscara, estava se protegendo. Exatamente. Né? É bom deixar bem claro isso. Tá. Meus companheiros, máscara e álcool gel. Não saem perto de mim. Bem, Marcos, esse assunto é um assunto de extrema importância. Na verdade, sempre existiram as notícias falsas em qualquer área do nosso conviver. Em relação à medicina, isso sempre também existiu. Só que a questão principal é que antigamente só existia o boca a boca para passar essas mensagens para frente. E agora não, ocorre um poder de multiplicação absurdo com as redes sociais. Você, diante de um computador, ou de um celular, ou de um tablet, você consegue repassar notícias falsas ou verdadeiras, né? Depende da índole da pessoa, para inúmeras pessoas rapidamente. Então, uma notícia falsa, ela tem de uma pessoa só, tem um alcance absurdo. E quando se fala de saúde, como é um assunto que todo mundo gosta de ver, de ler, esse alcance ainda é maior ainda. Eu lembro bem que a coisa vem piorando, na verdade, nos últimos anos. Em 2018, na campanha para presidente, houve uma multiplicação absurda dessas fake news, ao ponto do WhatsApp limitar a 5 transmissões, você só podia transmitir uma mensagem para 5 pessoas. Agora, em tempo dessa pandemia atual, o WhatsApp reduziu de 5 para 1, porque eles mesmos perceberam que estava ocorrendo um pânico na população, baseado muitas vezes em notícias falsas. Você vê que isso aí muda o jeito de trabalhar até de empresas grandes como o Facebook, que é a dona do WhatsApp. Então é uma coisa que realmente preocupa. Outra coisa que mostra o tamanho da preocupação, o Ministério da Saúde hoje, ele criou um canal de WhatsApp para que as pessoas possam enviar uma mensagem que a pessoa tenha dúvida. Essa mensagem ela é exposta a uma câmara técnica e a pessoa recebe de volta a resposta com um carimbo, notícia verdadeira ou notícia falsa. Para quê? Para ajudar na disseminação de notícias verdadeiras, porque isso aí realmente é o que ajuda a população, é você ter conhecimento baseado em ciência, baseado em pesquisa, em trabalho científico. Aí sim você tem benefício à população. Doutor Sérgio, eu entendo que qualquer fake news ela é prejudicial, mas quando mexe com saúde, ela se torna um perigo terrível, não é isso? Isso, não tenha dúvida. Eu vou citar aqui exemplos. Um exemplo mais categórico disso é em relação às vacinas, Marcos. Nós estamos passando por uma situação muito difícil, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, na verdade, onde se chegou à conclusão que o melhor jeito de evitar uma boa parte das doenças infecciosas era tomando a vacina na primeira infância e depois, dependendo da doença, fazer reforços na vida média, na vida adulta e até mesmo nos idosos. E aí saem fake news aí, notícias falsas, que infelizmente afastam a pessoa da vacinação. Quem nunca ouviu falar que a vacina da gripe era para matar os velhinhos? E isso aí pôs medo nos velhinhos, nos idosos, vamos dizer assim. Então, mas não, doutor, essa vacina é para matar velho, eu não vou tomar não. E aí a pessoa fica mais exposta a uma gripe, que fica mais exposta a uma pneumonia, que fica mais exposta a morrer. No mínimo ficar internado no hospital vários dias. Então essa fake news aí, ela não ajuda em absolutamente nada. Não tem nada comprovado que uma vacina cause morte em alguém. Inclusive a Sociedade Brasileira de Imunologia, ela fala bem claramente, nas divulgações delas, que uma reação grave por uma vacina é algo raríssimo. Você pode até ter alguns efeitos colaterais, ter uma febrezinha baixa, uma dorzinha no corpo, quando toma a vacina para gripe, mas isso geralmente é passageiro, não vai matar ninguém e vai deixar a pessoa protegida, dependendo da vacina, por 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, depende de qual vacina é. Saiu e no final da década de 90, um cidadão inglês, um médico por sinal, ele simplesmente relacionou a vacina tríplice viral, que inclui a do sarampo, com autismo. Isso foi catastrófico. Por quê? Porque se disseminou que a vacina do sarampo estava levando as pessoas a terem autismo. E aí, sabe o que é que tinha por trás disso? Simplesmente esse médico, ele tinha por trás
uma patente para uma vacina individual para sarampo. Ou seja, eram interesses econômicos que estavam por trás. Só que daí, do tempo que leva para você apagar o estrago que isso aí fez, é absurdo. Esse médico hoje, ele não tem mais, ele não pode mais clinicar, não pode mais trabalhar. Foi cassado o registro dele na Europa, na Inglaterra. Tá? Então isso aí é um prejuízo de tamanho absurdo. Isso existe também com a poliomielite. O próprio sarampo, mesmo que eu acabei de falar, estavam praticamente erradicados e estão começando a surgir casos novamente. Isso aí simplesmente por causa da disseminação de notícias falsas. Então, por trás de todo fake news que envolve medicina tem um interesse? Tem. Aí é que está. Quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, você tem os interesses econômicos, realmente, pode acontecer, mas tem gente que faz só por pura maldade mesmo. Outros porque querem aparecer, porque querem notoriedade, mesmo sem ter o conhecimento científico, e tem uma voz bonita, uma voz empastada, tem uma boa aparência física e começa a colocar coisas lá, e vídeos lá, e é fácil de disseminar. Eles geralmente falam coisas que as pessoas querem ouvir. Se você tivesse que tomar uma injeção, que é uma vacina, e não tomar, qual era o melhor? Não tomar. Leva uma furada quem quer. Mas, em compensação, o benefício está a longo prazo. Aí o cara vai e fala que isso aí faz mal. É tudo que a pessoa quer ouvir. Agora, por que as pessoas se deixam tanto levar por fake news de medicina? Isso não é de hoje, isso é de muito antigo. O ser humano quer coisas fáceis, ele quer ter saúde, mas não quer ir atrás dessa saúde. Qualquer coisa que gere, que tenha um trabalho, ou uma dor, algum desconforto, alguma perda de tempo, para ele isso aí é segundo plano. Deixa eu dar um exemplo, bem claro. Tem um cidadão chamado Laí Ribeiro, que é um cardiologista, que tem uma oratória absurda, o cara fala muito bem, tem uma boa aparência, é um cara de meia idade, que ele vive dizendo aí na internet, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Ele não cita fontes de trabalhos científicos, apenas diz que tem N trabalhos, mas não diz onde é que estão essas fontes. Ele diz que a comunidade científica, ou seja, os verdadeiros cientistas perseguem ele, porque ele é contra o sistema financeiro, e o cara vai para esses canais de comunicação e fala abertamente que a estatina, que é uma medicação para colesterol, que mudou a cardiologia. Essa medicação ela é responsável por redução da aterosclerose, que é a doença que mais mata no mundo, é a que mais leva a AVC e a infarto principalmente. Então a aterosclerose, que é a formação de placa de gordura, ela diminui drasticamente, ou pelo menos a velocidade dela, com essa medicação chamada estatina. Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Por quê? Família Tina, né? Tina. Além de baixar o colesterol, essa medicação tem um efeito muito bom nas artérias. Melhora a circulação dentro dos vasos. Por ação anti-inflamatória, vários outros que não vale a pena falar aqui não. Aí o cara vai para esses canais e fala simplesmente que o que está por trás disso aí é o interesse econômico, a indústria farmacêutica querendo vender o medicamento, os médicos concordando com isso, simplesmente prescrevem para ganhar dinheiro também. Isso não existe. Esse cara está sendo processado, ele não pode mais clinicar porque isso não existe. O colesterol ele é importante para o nosso organismo, ele fala isso lá. Então ele usa como argumento isso. Para que você baixar o colesterol se o colesterol é importante para o organismo? Ele é importante para o organismo. Porém, ele em excesso no sangue, infelizmente, junto com outros fatores de hipertensão, de diabetes, cigarro e estresse, ele vai entupir as artérias. Aí ele vai falar isso. A pessoa que imagina tomar um medicamento sem sentir nada, porque colesterol elevado não dá sintomas. Aí, entre tomar um medicamento desse, que o cara disse que é só por interesse comercial e não tomar, ele prefere não tomar. Entendeu? Outra coisa, ele vai e fala que faz mal lá ao fígado, faz mal aos rins, faz mal a um bocado de lugar. Aí a pessoa lê na bula lá que pode dar insuficiência hepática. Aí o cara, não vou não, tomo nada, de jeito nenhum, remédio desse pode dar insuficiência hepática. Mas essa mesma pessoa que não toma a estatina, ela toma 1 litro de uísque no final de semana. É pior ainda, é um contrassenso, não é? Você não está preocupado com o seu fígado, aí não toma um remédio de colesterol que vai evitar infarto e AVC, mas você toma 1 litro de álcool no final de semana, como eu escuto várias vezes isso aqui no consultório. Não são poucas vezes, são muitas vezes. Aí eu tomo uma garrafinha de pitu inteirinha, num final de semana, num sábado, numa sentada. Isso não existe, então é um contrassenso. Só que o que acontece? Quando você toma um comprimido para colesterol, você não tem sensação nenhuma. Quando você toma uma garrafa de cachaça conversando com um amigo, você tem uma coisa boa para o cérebro. Pelo menos para aquela pessoa, na hora que está conversando, bebendo, tem algum alívio de sofrimento, alívio de preocupações, e acaba sendo mais prazeroso. Então isso aí ele não tem medo. Ele vai e usa.
E as fake news, no caso, com relação à medicina, elas são frequentes? A gente encontra todos os dias? Muito, muito frequentes. Você deve ter ouvido falar, uma época que noni servia para tudo. Servia para tudo no mundo. Como é que você vai usar uma fruta, noni? Você não sabe. As pessoas são diferentes em gênero, em peso, em genética, em hábitos de vida. Qual vai ser a dose do noni que vai ser útil para você e não vai ser veneno para você? Entendeu? Então, quando você faz quando uma droga é lançada no mercado, ela é testada. Você pega um grupo de pessoas, esse grupo é dividido em 2, aleatoriamente. Uma parte, a metade, toma uma droga, a outra metade toma o placebo, que é um comprimidinho de farinha, vamos dizer assim, que não tem efeito nenhum. E você vai chegar no final de um tempo e vai comparar os 2 grupos. É assim que se faz ciência. Como é que você vai fazer ciência com uma fruta? Com qual dose? Testando os efeitos colaterais que cada um pode ter. Até que descobriram que ele podia lesionar o fígado e aí o pessoal esqueceu. Quem nunca ouviu falar da moringa, que agora é uma moda danada também. Quem nunca ouviu falar que tomar água com limão de manhã substitui o remédio do colesterol de novo? Isso é fake news? Tudo isso é fake news, gente. Isso não está provado cientificamente, não. Não tem trabalho comparando quem toma só água com limão e quem não toma. Se você chegar no final de 10 anos e tiver, essa pessoa ninguém teve AVC, ninguém teve infarto, aí eu posso confiar. Mas tomar água com limão não resolve nada. O que resolve realmente é aquela velha tríade básica. Faça exercício físico, coma com moderação, e ajuste o seu pensamento, ajuste o seu estresse, mude seu hábito de vida. E para complementar, não fumar e reduzir o consumo de bebida alcoólica, consumo moderado. Isso aí sim dá saúde, mas não tem nada comprovado que tomar água com limão. Eu encontrei tomar 4 copos de água e tem que ser em temperatura ambiente, não pode ser gelada nem pode ser quente. Mas temperatura ambiente, peraí, aqui é de um jeito, lá no Japão é de outro jeito, não tem nada comprovado quanto a isso. Se hidratar é de extrema importância, mas não quer dizer que tenha que ser 4 copos de água pela manhã que vai dar saúde não, gente. É muito mais importante o conjunto, o dia inteiro, a semana inteira, do que você tomar 1 copo d'água de manhã. Se você pegar, por exemplo, os japoneses, que vivem bem mais do que a média da população mundial, são pessoas que comem pouco, são pessoas que têm hábitos mais saudáveis, que caminham muito, comem pouca fritura, vivem muito mais do que o americano. Será que acreditando nisso aí, usando moringa, usando noni? Não, são hábitos de vida, são muito mais difíceis de você implementar no dia a dia do que simplesmente tomar um negócio achando que é milagroso. Como é que a gente suspeita que é fake news? Olha, é fácil ou difícil? Não é fácil, mas se for em relação a medicamento, a primeira coisa é você procurar, como eu falei inicialmente, existe o site do Ministério da Saúde, lá tem um WhatsApp, eu posso até dizer aqui, o código é 61, o telefone é 99-289-4640, mas qualquer pessoa pode pegar lá no Google, Ministério da Saúde, vai aparecer lá o WhatsApp para fake news. Você envia lá a sua dúvida, a sua matéria, para eles avaliam e dão a resposta de volta. Então você consegue ter isso claramente. Em relação a medicações, em relação a vacinações também, em relação a essas coisas de alimentos, tenha cuidado. Por exemplo, eu vi que tomate, por causa do licopeno, eu li de várias maneiras. Tem lá assim, pode ajudar no câncer de próstata, previne câncer de próstata, combate o câncer de próstata. Se você for olhar, são verbos diferentes. Você tem uma coisa que serve para prevenir o aparecimento e para tratar. E eu vi também assim, combate o envelhecimento precoce e controla a pressão arterial. Dá uma ideia que não precisa você reduzir o consumo de sal, dá uma ideia que você não precisa fazer exercício físico e vai controlar a sua pressão só comendo tomate. Então, você tem que ter um pouco de raciocínio. Peraí, como é que uma coisa só é milagrosa desse jeito? Então, isso não existe. O que existe é você ter uma moderação nos seus hábitos de vida, nos seus alimentos. Comer alimentos processados. Todo mundo sabe que faz mal, mas quem é que abre mão? Pouca gente abre mão. Aí acha que, não, peraí,
eu tomo noni de manhã e eu posso comer minha salsicha, meu hambúrguer, posso comer meu bacon à vontade durante o dia. Isso não existe. Entendeu? Então, cuidado com coisas milagrosas, porque realmente não funcionam. Em relação a Laí Ribeiro ainda, eu encontrei uma coisa interessante em relação ao óleo de coco. Lembra do óleo de coco? Lembro. Ele fala 1000 maravilhas do óleo de coco, da banha de porco, você pode usar também não existe. A banha de porco, ela realmente ela é menos nociva do que alguns óleos, mas em compensação você não pode usar aleatoriamente, não na quantidade que você quer, não. É a mesma coisa em relação à manteiga da terra nossa aqui, pegando um exemplo nosso aqui, e a margarina. É óbvio que a manteiga da terra, sendo bem feita, ela é melhor do que a margarina. Só que se você banhar um ovo com a manteiga da terra, você perde esse benefício. Quando se fala que uma coisa é melhor do que a outra, mas é para se usar com parcimônia, com calma, pouquinho, não é para se banhar tudo com outra. Então, descobriu-se que o óleo de coco aumentava o índice de gordura saturada no nosso sangue, que é exatamente o que mais leva a tal da aterosclerose, que são os entupimentos das artérias do coração e do cérebro da gente levando a AVC. Então, esse negócio do óleo do coco, cientificamente, caiu por terra. Então, assim, a gente sempre tem que desconfiar, né? Tem que sempre desconfiar. E procurar, no caso, coisas milagrosas, não dá certo, um especialista, né? Você quer ouvir um exemplo, outro exemplo, porque as coisas estão me chegando aqui aos montes de pensamento e lembrança. Lembra do Dr. Bumbum? Lembro, houve até um caso na justiça, né? Ele morreu uma paciente. O cara prometendo, o cara tinha milhares de seguidores nessas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. E simplesmente o cara fazia procedimentos em casa. Isso não existe. Como é que a pessoa hoje em 2020 cai num negócio desse? O cara vendendo facilidades, você vai lá em casa, no meu apartamento, como é que você vai? Eu nunca atendi paciente na minha casa, dentro do meu apartamento, isso não existe, gente. Não é o local ideal, você né? Você tem que desconfiar, um procedimento médico dentro do apartamento do cidadão. E se tiver algum problema com a anestesia, porque você pode ter alguma alergia a qualquer produto químico que coloca no seu corpo, pode gerar um processo alérgico. E se você tiver uma alergia grave dentro do apartamento do cara, como você vai resolver? Entendeu, Marcos? Como é que você não desconfia de um negócio desse? Tem que a pessoa pagar com a vida para poder alertar a sociedade. E, inclusive, o CRM e o CFM, ele disponibiliza isso nos sites. O CFM é o Conselho Federal de Medicina. O CRM também. Existe uma coisa chamada RQE, que é o Registro de Qualificação do Especialista. Você pode checar lá se o médico fulano de tal, do CRM e tal, ele tem realmente esse registro para trabalhar nessa área aí. Então, consultar o CRM é essencial. É essencial. Se você vai fazer um procedimento com um cara que promete milagres, isso aí é muito comum nas plásticas, porque as pessoas geralmente, elas ficam o desejo de melhorar a aparência é tão grande que a pessoa fica cega, surda e muda, não escuta ninguém. Só vai ver o que a pessoa quer ver, na verdade. Só que, pelo amor de Deus, desconfiem desses profissionais que fazem coisas miraculosas que não existem. A gente tem que botar os pés no chão, entendeu? É igual aqui lá cai gente com um golpe, um carro que custa 100 mil reais, o cara compra por 50 mil o mesmo carro, não existe. Ninguém dá a ninguém assim, a troco de nada. Quem vai pagar esses 50 mil? Só pode ser roubo. A ouvinte quer saber se é mito ou é verdade que o comentário aqui fugiu aqui da nossa live, eu acho que era com o omeprazol causa câncer. Ah, isso aí, muito interessante isso aí. Olha só, não tem, se a pessoa tem uma indicação para usar o omeprazol, o pantoprazol, o lanzoprazol, qualquer um dessa família, ela consultou um gastro sério, ela tem um refluxo gastroesofágico, ela tem uma gastrite, ela tem uma úlcera, e o médico indicou o tratamento com isso, é seguro. Você tem que lembrar que a pessoa está usando a medicação por causa de uma doença. O que não é seguro é você usar a medicação aleatoriamente. Inclusive porque você pode mascarar o sintoma de um câncer. Por exemplo, eu tenho um câncer gástrico, esse câncer gástrico causa uma dor e eu começo a tomar o omeprazol. Você pode demorar mais ainda para chegar ao diagnóstico porque o sintoma de dor vai diminuir. Entendeu, Marcos? Mas não se encontrou ainda, cientificamente, nada que proíba o uso de nenhum prazol desse, tá certo? Dessa relação com o câncer ainda não é determinada, não, de jeito nenhum. Eu continuo prescrevendo os gastos, tenho gastos, amigos que são gastroenterologistas muito bons tecnicamente, e eles continuam prescrevendo porque não existe essa relação formal, não. O Vitor que ficou preocupado porque ele disse que todos os dias toma água com limão, né?
Ele Isso. quer saber se faz mal Não, ou mal bem não faz. Não, mal não faz, mas não tem comprovação científica, né? É isso que eu estou dizendo assim. Comer tomate não faz mal, não. Muitas vezes faz bem. Só que assim, não vá achar que vai tratar sua pressão, vai evitar seu câncer de próstata só porque você come tomate, não. A mesma coisa em relação a água com limão. Se você não fizer exercício físico, se você não moderar o consumo de bebida alcoólica, se não tiver uma alimentação balanceada, isso não vai lhe trazer saúde. É isso que eu quero dizer, entendeu? Você não pode inverter as coisas, não. Uma coisa interessante também, já que você pegou nessa questão da água com limão, são as vitaminas. Vamos pegar esse coronavírus agora, certo? Lá na Europa, se percebeu que muita gente que adoecia com a forma grave tinha vitamina D baixa. Ok? Então, peraí. Então, se tem vitamina D baixa, o problema realmente é a vitamina D. Não tem relação causa-efeito. A questão é que a população europeia se expõe pouco ao sol. Ela tem realmente a tendência a ter vitamina D mais baixa. E aí, só que isso não está por trás da causa da gravidade do coronavírus, não. Tomar vitamina C para prevenção de gripe. Isso não tem. Eu sei que isso é difundido demais. Inclusive, vários médicos prescrevem isso. Mas não tem comprovação científica. Eu tenho que dizer aqui Quer dizer que a vitamina C não serve para gripe? Para gripe, nem não. para imunidade? Não, serve. Ela melhora o sistema imunológico, melhora a cicatrização. Para quem tem anemia, falta de ferro, quando você dá a vitamina C junto, você aumenta a absorção do ferro, o ferro entra mais fácil no organismo. Mas o que eu quero dizer assim, é você tomar a vitamina C, ainda mais assim, em altas doses, para prevenção de gripe. Não, que a pessoa chega aqui e espirra na sua frente aqui, com um vírus que seu organismo não conhece, vai ter gripado. Eu estou rindo porque eu comprei umas 10 caixas de vitamina C. Não, eu sei, mas muita gente comprou vitamina D agora. Eu tenho uma colega eu tenho uma colega que foi presidente da Abeso. E ela colocou no grupo da gente, lá em São Paulo. E ela colocou no grupo da gente lá um documento liberado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia com coisas científicas explicando bem direitinho por que não adianta tomar vitamina D para se prevenir do coronavírus. O que adianta é colocar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e evitar, quando não puder lavar com água e sabão, usar o álcool gel e evitar aglomerações. Isso aí é o que você está definitivamente tem efeito benéfico, mas usar vitamina D ou C, gargarejar água com vinagre, água morna com vinagre, eu até relacionei aqui, eu achei interessante isso, só em relação ao coronavírus, já tem um bocado. Tem assim, café, isso é do site do Ministério da Saúde, viu? Não é invenção minha não. Café previne o coronavírus, fake news. Alimentos alcalinos evitam coronavírus, fake news. Beber água de 15 em 15 minutos cura o coronavírus, fake news. Chá de limão com bicarbonato quente cura coronavírus, fake news. Assim, são muitas coisas assim que não tem sentido, e o pessoal joga isso, e pior que isso vira verdade. Beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne coronavírus, fake news. Agora, o que é verdade? Fumar aumenta risco da forma grave do coronavírus, verdade. Obesidade, fator de risco para coronavírus grave, verdade. Hipertensão é fator de risco. Aí as pessoas não devem se preocupar, quem tem obesidade, por exemplo, se não deve se preocupar com o peso, não. Vai fazer essas coisas aqui achando que isso aqui vai funcionar. Não funciona, às vezes gente. compartilha o fake news com cigarro na boca. Com cigarro na boca, exatamente. Então é o contrassenso, a gente tem que parar um pouco, pensar. Se a gente pensa, nós somos inteligentes. O ser humano não é inteligente, não chegou até aqui à toa. Se você parar para pensar um pouquinho no que você está lendo, você vê que aquilo ali não tem muito sentido, gente. Entendeu? Então é muita coisa absurda, é impressionante. Uma coisa que eu trouxe aqui também, de trazer prejuízos graves, de novo lá em Ribeiro. Os seguidores dele chegaram a trazer prejuízo com morte para várias pessoas. Marcelo Rezende foi uma, que tinha um câncer de próstata, de pâncreas, perdão, aquele que é jornalista, né? Ele tinha um câncer de pâncreas e estava tendo tratamento e simplesmente foi retirado do tratamento para usar uns medicamentos lá naturais sem comprovação científica nenhuma. Isso tem aos montes, principalmente na oncologia, porque as pessoas estão muito aflitas, querendo se pegam qualquer coisa que possa tentar melhorar aquilo ali. Você lembra, acho que tem uns 2 anos ou 3 anos, de uma medicação que era a cura para o câncer, que era a cura para todos os cânceres. Isso não existe.
cada câncer tem um tratamento específico. Um próprio câncer de mama, você tem vários subtipos. Você pode chamar aqui uma pessoa que tem experiência, um mastologista, ele vai dizer isso. Cada subtipo tem uma droga diferente, tem um jeito diferente de se tratar, tem um modo diferente. Você imagine uma droga para tratar tudo. Seria um milagre, isso né? não existe. Inclusive, o próprio Congresso, foi levado por essa fake news, foi levado a autorizar o uso dessa medicação. Então, foi um trabalho enorme para você quebrar esse sistema. Então, acho que desde a primeira pergunta que você fez, qual o tamanho do prejuízo dessas fake news? O tamanho é absurdo, porque se perde muito tempo. Em vez de você estar produzindo coisa boa, você tem que gastar tempo para desmentir, tirar uma mentira, para desfazer uma mentira. Ok, Dr. Sérgio Bezerra é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Doutor, obrigado pela sua participação. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigado, Marcos. E não vamos compartilhar fake news. Não, de jeito nenhum, absolutamente. Vamos pensar direitinho. Tem esses canais. Só mais uma coisinha. Além do Ministério da Saúde, nós temos os sites das sociedades brasileiras. Se é um assunto que diz respeito à endocrinologia, ao diabetes, existe a Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Se é um assunto que diz respeito à cardiologia, lá tem Sociedade Brasileira de Cardiologia. E tem lá para os profissionais de saúde e para as pessoas que não são profissionais de saúde. E lá tem um lugar específico para desmistificar essas fake news. Então, você, antes de espalhar, cheque se não é verdade, ou então procure uma pessoa, já que você realmente tem muitos amigos, procure um amigo de confiança, um médico de confiança, ele pode checar mais rápido, se for o caso, antes de você espalhar uma notícia falsa. Ok, aqui no Facebook, ouvindo o Tiago até tu coloca uma coisa bem interessante. Se café curasse coronavírus, eu estava animado, porque tomo café como se fosse água, né? É isso mesmo. Tá aí.